Bom dia, irmãos. É muito bom estarmos aqui. Como hoje o texto era sugerido, era livre, né? Então nós escolhemos um texto bastante conhecido dos irmãos, mas que sempre traz novidades para a nossa vida. Vivemos um momento que a gente tem ouvido falar muito das mudanças de interpretação, das mudanças de pensamento, né, com relação ao que decidimos na vida, como vamos tratar alguns assuntos na nossa vida. E, e eu lembrei desse texto e gostaria de comentar algumas coisas. Mas sempre quando a gente renova esse estudo, a gente percebe que existe sempre vai existir uma nova interpretação, um novo aprendizado para as nossas vidas, né? E o texto que eu escolhi hoje é o texto de 2 Reis, no capítulo 19, quando ele começa a mostrar um episódio na vida de um grande profeta de Deus chamado Elias. E esse profeta era tão diferente na sua história, na sua forma de agir, na forma como ele se comunicava com Deus, e que traz muita coisa boa para a gente. E para a gente entender um pouquinho de como Deus trata as coisas na vida do profeta, e certamente vai tratar na nossa vida quando o cenário parecido com esse acontece em nossas vidas. Então a gente vai ver aí, eu chamei a atenção aqui para o texto de Elias, né? O grande profeta de Deus, e para o questionamento que Deus vem fazendo através da história, né? Com os seus profetas, quando ele entende que algumas coisas começam a sair do controle de Deus, né? E que os homens começam a agir por conta própria. E mesmo sendo homens escolhidos por Deus, a gente tem essa tendência, né? E é bom que se fale, né, que Tiago, o livro de Tiago, quando nós vamos estudar aí mais para frente na escola dominical, ele mesmo fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, não pense você que é diferente, que era um ser diferente, Elias foi um ser inanimado. Não, não. Foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então é bom que a gente já destaque isso no início. E a grande pergunta, né, que Deus faz duas vezes aí para Elias é: Elias, o que é que você está fazendo dentro dessa caverna, né? O que você está fazendo aí? E isso vem para a gente de uma forma ou de outra como um aprendizado, como um grande aprendizado diante de Deus. Mas vamos um pouquinho de história, porque senão a gente não consegue direcionar o porquê das coisas, o porquê que Deus trabalhou dessa forma com Elias. E a gente vê aí que Israel, o povo de Israel, ele, lá no começo da sua história, quando eles entraram na Terra Prometida, eles pediam um rei, né? E a partir daí que começa o governo, né? Por homens, né? Porque até então Deus tomava as ações através de um líder que era também coordenado por Deus, que foi Moisés, Josué. Mas daí os homens entram ali na terra e eles dão exemplo, e querendo imitar as nações ali que viviam perto deles, eles queriam também um rei. Eles queriam também a governança de um homem. E aí aparece, né, reis como Saul, Davi, depois vem Salomão. E após o reinado de Salomão, a gente vê que Israel é invadido e ele tem ali uma divisão. O reino de Israel é dividido, né? E fica-se assim dividido, né? O reino do norte, que é o reino conhecido como reino de Israel, e o reino do sul, que era o reino de Judá, tá bom? E se a gente for olhar a história, a gente vê que Judá ficou mais ou menos uns 300 anos aí, sendo governado por reis, monarcas que eram ali, que eram os monarcas introduzidos, abençoados por Deus, mas solicitados pelo povo. E a gente vê na história que esses homens, eles tinham características diferentes, né? Se a gente for ver, Judá ele ficou mais ou menos 300 anos assim, sendo governado por reis, e eles, nesse período todo,
Eles tiveram 17 reis, né? E 8 foram considerados reinos de acordo com a vontade de Deus, ou que procuravam ser e agir como a vontade, consultavam Deus, né? E 9 foram considerados reinos ímpios, né? Isso em Judá, no Reino do Sul. No Reino do Norte, nós vimos mais ou menos uns 200 anos que foram governados por reis, né? E a gente vê que lá teve um pouco mais, era mais bagunçado lá, né? Então teve 19 reis num período mais curto, né? E todos os reis ali, não tem nenhum que eu me lembre ou que tem registro que foi alguém que era assim uma pessoa reta diante de Deus, né? Então começou errado, viveu errado, e o reino foi realmente um reino desastroso diante dos propósitos de Deus. Continuando essa história, por que eu agora vou falar do Reino do Norte? Porque o Elias, ele era do Reino do Norte. Ele foi chamado para atuar no Reino do Norte. E nós vamos ver onde ele entra no cenário desse Reino do Norte, o Reino de Israel, cuja capital era Samaria. Nós vemos aí Jeroboão, foi o primeiro rei. A gente chama de primeira dinastia, né? Porque houve sequência na família do reinado. E um detalhe aí, que Jeroboão já começou mal, né? Começou introduzindo a idolatria em Israel, permitindo a idolatria em Israel. Nadab, que era o filho de Jeroboão, ele reinou apenas 2 anos e logo ele foi assassinado. Foi assassinado por Baasa, que tomou o trono. Baasa reinou aproximadamente uns 24 anos, a gente chama de segunda dinastia porque o filho dele entrou, mas o filho dele governou por menos de, acho que foi 1 a 2 anos, não chegou a 2 anos, e ele foi assassinado por Ziri, que tomou o reino, ficando ali por 7 dias, né? Então a gente vê que nessa época a coisa era meio complicada, né? Alguém é assassinado, toma o reino e fica uns 7 dias no poder e já cai. E aí o povo, né? O povo se moveu e colocou lá Omri, que era um rei que a gente chama de terceira dinastia, e que ele ficou ali por 12 anos. Aí o filho dele, Acabe, assume o governo de Israel. E já tinha se passado mais ou menos uns 60 anos de história de reis em Israel. Quer dizer, já tinha, se você olhar aí, já tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Era o 7º rei em 60 anos. Quer dizer, muito pouco tempo de reinado desse povo todo. E ele assume aí o reinado acostumado já de ver e de saber, de tomar conhecimento de que as tomadas de poder, ou seja, as viradas de jogo eram muito constantes no Reino do Norte. Existia uma idolatria muito forte já, e a corrupção reinava. Essa é a verdade, né? Mas ele, o rei, ele foi o pior de todos. A Bíblia diz que ele foi muito corrupto, muito sanguinário. E em 1 Reis tem essa afirmação, né, de que foi o pior de todos, o rei sobre Israel. Então nós estamos aí em 870, 850 a.C., que é o reinado de Acabe, que é mais ou menos onde aparece o profeta Elias. Mas vamos continuar. O rei Acabe, quando ele assumiu o poder, ele casou com uma mulher chamada Jezabel, também é histórico, todo mundo associa mulher ruim, mulher brava, mulher dominadora como Jezabel, né? Essa é uma história que eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? E ele casou com essa Jezabel, mas Jezabel não era uma pessoa, não era uma mulher simples do povo. Ela era uma princesa, era filha de um rei sidônio, que se chamava Etbaal, que era do povo fenício, né? O povo fenício era conhecido por endeusar Baal, fortemente endeusar Baal. E Etbaal, que é o nome do pai da Jezabel, já significava com Baal, ou parceiro de Baal. Jezabel, sua filha, significava louvado, ou seja, Baal. Ou seja, tudo que se fazia, como o povo de Israel punha nomes
que significava o engrandecimento de Deus, ou alguma coisa relacionada à providência de Deus, ou o desalento da ausência de Deus, esse povo fenício tinha o costume de colocar os nomes todo com uma referência ao Deus deles, que era Baal. E aí começa o problema. Essa mulher era dominadora, ela mandava, ela tomava as atitudes da casa. E a gente vê que o rei Acabe, ele fazia conhecer algumas coisas a Jezabel. Então ele contava a história para Jezabel. Ele era como se fosse uma pessoa, um mensageiro. Ele não era um rei. Na verdade, quem mandava era Jezabel. E logo que ela entrou diante do povo de Israel, ela casou, era uma aliança política, com certeza aquilo era uma estratégia política para fortalecer os reinos, mas ela entrou e ela começou a implantar algumas coisas, e entre elas, né, ela criou um altar para prestar culto na capital, né, ao ídolo, ao deus Baal. E ela, na capital, Samaria, ela criou esse altar e, de certa forma, ela influenciava muito o povo a seguir as orientações dela. Como Baal significava o deus da fertilidade e da chuva, por ser o deus da fertilidade, ela promovia no palácio, e o povo de alguma forma aceitava e gostava, algumas pessoas até gostavam, desse promover sensualidades, de uma rotina diferente do que o povo de Israel vivia. Uma rotina pecaminosa, de muita traição, muita falta de responsabilidade nas famílias, enfim. Ela começou a introduzir e a se tornar praticamente lei algumas coisas. Por exemplo, tinha que se curvar ao deus Baal. Era um negócio extremamente estranho para o povo de Israel, e o povo de Israel se curvava. Muita gente se curvou. Então aí, nesse momento, é o momento que Deus chama o profeta. E é como se Deus estivesse ali tentando cortar um pouquinho das arestas, né? Deus, como se Deus dissesse assim, ó, o cálice transbordou, não dá mais, vocês já exageraram demais, né? E aí Deus manda Elias. Ele era proveniente de uma tribo de Gileade, um povoadinho, nada conhecido, mas o seu nome significava Deus é Jeová. Em algumas traduções dizia que o nome dele significava que o Senhor é o meu Deus. Então, assim como Jezabel era um louvor a Baal, Elias era Deus, Jeová, no seu nome. E aí a batalha começa. É assim que começa essa história, né? É nesse ponto que a gente quer mostrar como foi o agir, né? O agir de Deus para com o povo e para com Elias. E a gente vê aí que o homem de Deus, Elias era assim chamado, né? Ele aparece nessa história junto aí com Acabe e Jezabel, né? E ele aparece de uma forma muito simples. Ele chega com uma simples frase, né? Uma frase de potência, né? Ele diz assim: a partir de hoje não haverá chuva até que eu peça ao Senhor que a envie. Foi essa a frase dele, a primeira frase diante do reinado de Acabe. E aquilo só para lembrar, né? Baal significava o deus da fertilidade e da chuva. Então não adiantava mais pedir para Baal para chover, porque só choveria se o profeta Elias pedisse a Deus. E não adiantava ninguém pedir, porque só se Elias pedisse para Deus. Elias foi mexer com um vespeiro gigantesco. Ele provocou aí uma ira aos seguidores de Baal. E Jezabel ficou realmente indignada. Mas Elias, nesse momento, Deus, por orientação de Deus, ele sai de cena.
ele sai de cena. Quer dizer, Elias só poderia sair de cena quando Deus permitisse, quando Deus dissesse, quando Deus orientasse. Então, nesse momento, ele sai de cena por orientação divina. Sai daí. Sai daí. Não é o momento. E a gente sabe que Elias tinha esse desejo de continuar e fazer o seu serviço o mais rápido possível e acabar com aquilo de uma vez, de uma forma mais rápida, de forma que o povo logo voltasse para Deus e aquilo tudo tivesse resolvido. Mas Deus não. Deus tinha o tempo dele. E é um tempo que ele percebeu que Elias não estava preparado. Ele já sabia disso, né? E ele promove ali um treinamento para Elias. Então ele fala, sai, vai lá para Queribe, que é um lugarejo, um lugarzinho que ninguém queria ficar, lugar sem nada, absolutamente deserto. E aí Deus vai lá e começa a treinar, a preparar Elias. Mas o interessante é que Elias ele obedece. Ele não reclama. Ele não queria sair de cena naquele momento, mas ele sai de cena. É Deus que quer assim, vamos embora. Vamos ver o que Deus quer para nós. E aí a gente percebe que, embora ele não titubeou, ele não ficou tenso, ele não ficou reclamando, né? Ele falou assim, olha, eu pensei outra coisa, mas Deus quer que eu vá para lá, então ele saiu de cena. Ele obedeceu a Deus. E um detalhe interessante, e muito interessante, é que isso acontece quando as pessoas vão levar a mensagem de Deus. E a gente vai comentar isso depois, mas Elias era um mensageiro de Deus, ele não estava dando opinião própria. No momento em que ele começou a querer dizer ou falar da sua vontade ou daquilo que estava no coração dele naquele momento, sem ser o que Deus tinha instruído para que ele fizesse ou falasse, Deus o tira de cena por um instante, porque não ia ser bom. Não ia ser bom para o povo, não ia ser bom para os propósitos de Deus. Mas tem alguns fatos curiosos, né, sobre Elias. Por exemplo, Elias era um escolhido de Deus, a gente vê isso. Deus vai e busca. Deus tinha um chamado extraordinário para Elias. Elias tinha feitos incríveis, né, no seu currículo. Ele tinha ele derrotou os homens, os profetas de Baal, que é o que a gente vai ver mais para frente aqui. 400 homens ele derrotou na espada, diz a palavra de Deus. Então ele era um homem muito forte, né, muito valente, e era poderoso demais na batalha. Elias, ele servia a um Deus que ninguém podia conter. Ninguém podia conter. Isso era claro, isso ele falava e Deus o honrava. Ele falava, anunciava e Deus honrava o que Elias falava. Então era muito, muito interessante esse relacionamento Elias com Deus. Era muito diferente. Era como se eu dissesse alguma coisa e que aquilo Deus colocou no meu coração, mas eu falo e às vezes é uma coisa assim mais extrema e Deus vai lá e honra de uma forma extraordinária aquilo que ele falou. Permite milagres extraordinários, né? Por exemplo, Elias também, ele ressuscitou uma criança. Por intermédio de Elias, Deus permitiu que ele ressuscitasse uma criança, ou seja, Deus mostrando ali de uma forma muito especial coisas extraordinárias na vida de Elias. São muitos os milagres associados a Elias, e não é coisa sobrenatural somente assim, não. São milagres, são coisas vivenciadas, coisas registradas para dizer que esse homem era um homem escolhido por Deus e era um homem diferente daqueles que já tinham passado sobre a terra. Mas lá no seu treinamento em Querite, ele bebeu água do Rio Jordão, ele foi alimentado por corvos. Imagine corvos trazendo carne para ele comer naquela região. E a gente vê que o Deus da ordem, né, é o Deus da provisão. E eu queria que você pensasse um pouquinho, porque a Bíblia nos ensina aí que, por certo, ele queria ficar ali perto do palácio, ou nos grandes centros, ou no centro de Samaria, que era a melhor cidade ali, para poder anunciar e ser vitorioso com os planos de Deus, mas Deus
O treino é lá em Querite, uma terra de ninguém, uma terra ruim. E eu digo assim que o esplendor do palácio é o desejo de todos. Todo mundo quer ficar na vitrine, quer se aparecer, mas ser treinado e passar por todas as fases de treinamento com Deus, pouca gente quer. Mas a mensagem do profeta foi tão forte que num determinado momento, depois que ele derrota os 400 homens com a espada, né, ele recebe uma mensagem, como se fosse um bilhetinho, né, como se fosse um WhatsApp hoje, né, dizendo para ele assim, ó: Elias, amanhã eu vou tirar sua vida. Você já passou do limite, né? Agora quem vai cuidar de você sou eu. E quem falou isso foi a rainha. E eu garanto para vocês que, embora fosse uma mensagem de morte, Elias já tinha sido ameaçado, gente. Ele já tinha sido ameaçado. Ele tinha ouvido muitas mensagens de: eu vou acabar com a sua vida, vou tirar a sua vida. Já tinha, não fazia sentido nesse momento ele ficar preocupado com isso, né? Mas isso mexeu com ele. Mexeu. E a gente vê que bastou uma palavra, uma única palavra, né? Uma única mensagem. De repente ele quis parar tudo o que estava fazendo. Ele simplesmente deixou de lado os planos de Deus, parou tudo o que estava fazendo. E o pior, né? Elias acreditou mesmo, e ele fugiu. Ele deixou o servo que andava com ele lá em segurança na sua terra, e aí ele parou debaixo de um pé de zimbro e pediu a morte. E aí vem o tratamento de Deus, que é a primeira mensagem de Deus para o profeta. Deus fala assim para ele, ó, depois que os anjos aparecem para ele: prepara um pão e água. E a mensagem era o seguinte: alimenta-te, porque o caminho será longo. A história é muito bonita aí, porque ele come o pão que os anjos tinham preparado para ele sobre as brasas, né? Ele come o pão, bebe água e dorme. Aí o anjo vai e acorda ele de novo e fala: olha, come mais, alimente-se, porque o seu caminho será longo. Nesse momento ele já entendeu que a ameaça de Jezabel já tinha caído por terra, que ele não ia morrer, que se o caminho será longo, não vou morrer até amanhã. E aí ele andou por 40 dias e 40 noites, diz a palavra de Deus, e ele chegou no monte, lá o monte de Deus, que é o Monte Horebe, e lá no monte ele se escondeu dentro de uma caverna. E a caverna não era para descanso, né, gente? Era para fuga, ele estava fugindo. E eu fico pensando aqui, o que tinha nesse pão, né? O pão poderoso, né? 40 dias e 40 noites caminhando. Ele se alimentou, né? E aí quando a gente vê assim que os anjos prepararam para ele água e pão, né? Pão e água, a gente lembra bem dessa história, né? Pão e água, Jesus sempre simbolizando alimentação. Sempre você vê na história do povo de Deus, Deus mandando pão, Deus mandando água, para que o povo se fortalecesse e conseguisse chegar nos seus destinos. Quantas vezes Deus agiu assim? E quantas vezes a gente relembra isso? Por exemplo, na nossa ceia, né? Quando a gente come o pão e bebe o vinho, aí você vai me perguntar: mas é vinho, Gessé, não é água. Aí eu vou dizer para você: olha, mas era água. No casamento de Cafarnaum, Deus transformou a água em vinho. É o vinho precioso que significa o sangue de Cristo. Uma alusão simples, mas clara, para dizer que quando você está se alimentando com o corpo e o sangue de Cristo, você está sendo preparado para o seu caminho. E a gente vê aí que eu queria que você pensasse um pouquinho aí em Elias, que ele estava começando a desacreditar de tudo, né? A mensagem que perdurava ali naquele momento não era mais a ameaça de Jezabel. Deus falou assim: ó, seu caminho será longo, então
Então por que ele temia? Por que ele entrou na caverna? Elias estava com um problema, o temor, o medo, a mudança de plano, ser contrariado. Ele estava com um problema com ele mesmo, E eu diria até que Elias estava incerto quanto ao caminho longo que Deus estava propondo. Ele não queria mais, ou ele estava com medo desse caminho, ou ele não queria mais esse caminho. E isso acontece muitas vezes com a gente, já aconteceu comigo, acho que aconteceu com vocês. Quando vocês, se vocês olharem na perspectiva, se vocês fizessem um gráfico de o tanto que você já tentou fazer pelo reino de Deus, e aí você percebe que em determinadas situações você está fazendo muito mais coisas, está muito mais envolvido, trabalhando muito mais, e de repente você se vê fracassado, se vê distante, porque mensagens você tem dado bola, ou porque você não tem visto a mensagem de Deus, ou não tem se preparado, não tem se alimentado do pão e do corpo de Cristo, né, do sangue de Cristo, e aí você começa a achar que o caminho está ficando longo demais e incerto, né? Acho que não é por aí. Não é por aí que eu vou caminhar e vou conseguir as minhas vitórias. Você começa a esmorecer. Mas daí vem a mensagem, né? A mensagem que muda tudo. Deus sempre insiste aí com o profeta, Deus sempre insiste com a gente, e Deus vai tratando o coração de Elias. E sempre repetindo a sua palavra de despertamento. A voz de Deus. Deus é a nossa fonte de vida, Ele é o pão da vida. Ele é a nossa água, é o nosso sustento. E Ele sempre estará nos sustentando, porque Ele nos escolheu. Aí surge o primeiro questionamento de Deus, lá no versículo 9 desse capítulo, que diz assim: o que fazes aqui? Note que Elias está dentro da caverna nesse momento, e ele fala: o que fazes aqui? Aí ele fala a Elias: sai para fora. É Deus dizendo ao profeta: isso eu quero que você guarde, que é muito importante. O que eu tenho para você está fora da caverna. Eu tenho algo muito maior que você. Mas você esteja certo. Maior que você mesmo sou eu e você agindo através da sua vida. Se você espera ser maior, só com a presença de Deus. Só Deus e você agindo através da sua vida. Aí você vai ser maior. Nesse episódio, Deus mostra para ele ali, chama ele para fora e mostra, mas ele não sai, ele fica esperando Deus falar de novo. E ele espera, passa um vento forte, passa um terremoto, depois ele vê fogo, enfim, Deus não falou com ele. E de repente segue, e Deus vai tratar ele na calmaria. No segundo questionamento de Deus, que é a mesma pergunta. Note que na primeira pergunta ele responde para Deus. Na segunda pergunta, Deus pergunta, ele já está à porta da caverna, e aí Deus ainda pergunta para ele: o que fazes aqui? E a resposta dele foi a mesma. Depois vocês leiam lá, foi a mesma. E aí Deus fala para ele assim: volte para o seu serviço. Mandou ele fazer o que ele tinha que fazer. E aí a gente percebe que a voz de Deus, ela nos mostra o caminho, né? Ela nos ampara, nos dá suporte, não nos abandona, é fonte de bênção, nos mantém sempre de pé. E eu lembro do Salmo 86, que diz assim, que aqueles que confiam no Senhor andam de força em força, não tropeçam, sempre caminham altaneiramente. Muito bonito isso. E aí a gente percebe o quanto Deus tem cuidado de nós, né? O quanto Ele se preocupa conosco. E quanto Ele estava se preocupando ali com o profeta, Ele faz 2 vezes a mesma pergunta. Ele se coloca e Ele fala pós fogo, pós vento, pós terremoto, pós fogo. 3 coisinhas que vão acontecer na vida, né, de Elias, que vale a pena a gente salientar aqui. Eu vejo nesse momento que Deus, depois de tratar, depois de mostrar,
O homem de Deus vai e se esconde. Deus vai lá e questiona uma, duas vezes. E ele, depois de algum tempo, ele sai da caverna realmente e segue o seu caminho. Faz a obra que o Senhor colocou para fazer. Mas algumas verdades aí que a gente vê. Nós somos humanos, gente. E não somos autossuficientes, precisamos de Deus em todo tempo. E uma única brecha pode desmoronar sonhos maiores. Sonhos maiores, algo maior está para acontecer. Eu tenho algo melhor para você. Essa é a palavra de Deus. Às vezes somos paralisados por alguém, por uma palavra mal concebida. Pode até ser que essa pessoa que nos fez a crítica nunca tenha feito nada, nunca tenha construído nada. Ou seja, a crítica pode vir de uma pessoa que não tem poder nenhum sobre nós. Eu queria dizer para você que ninguém tem poder sobre você, senão Deus. Ninguém tem poder sobre você, senão Deus. Pense em colocar uma mensagem no seu coração que determine o seu caminho vitorioso com Deus. Pense assim: se existem mensagens que estão me tirando da presença de Deus e que estão me deixando derrotado, angustiado, eu preciso colocar mensagem no meu coração que me desperte para um caminho de vitória com Deus. Então eu preciso colocar a mensagem de Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso ouvir a mensagem de Deus. Porque eu queria dizer que você tem que pensar nisso. A mensagem que perdurou foi a de Deus, não foi a de Jezabel. A mensagem que mais incomodou o profeta, e que ele demorou um pouquinho para entender, foi a mensagem de Deus. Porque a mensagem de Deus era direta para ele, era mexendo com o coração dele, era tentando recuperar o coração dele. Deus repete a pergunta e o profeta repete a resposta. Deus faz a pergunta para nós hoje e nós repetimos a resposta para Deus. Nós temos justificativa, a mente nossa está disciplinada, né, a não pensar na mensagem de Deus, a ter uma resposta própria para aquilo que Deus coloca no nosso coração. E isso não nos traz felicidade, isso nos traz angústia, nos traz temor, nos joga para dentro de uma caverna. É isso que a gente precisa se libertar. E para a gente refletir aí, quando nós firmamos o coração em Deus, a mensagem que passa a reger a nossa vida é a voz de Deus. É a voz de Deus. Não seremos jamais refém dos homens. Jamais seremos refém dos homens. A palavra de Deus é mais forte. Ela é poderosa sobre as nossas vidas. E eu digo mais, se Ele nos chamou, Ele tomará para si todos nós e nós viveremos eternamente na presença de Deus. Pare de apresentar justificativas. Saia da caverna e vai viver o que Deus preparou para você. A mensagem de Jezabel era assim: amanhã eu tirarei a sua vida. A mensagem de Deus: alimenta-te, teu caminho é longo. Eu tenho algo para você que certamente não está na caverna. Para terminar, eu queria dizer para vocês que eu falei aquela história do vento, terremoto e do fogo. Durante um furacão, um rodamoinho, um vento incontrolado, em que tudo ficou ali sem controle, como se fosse um terremoto, num carro de fogo, Elias foi assunto aos céus e não passou pela morte. Jezabel queria tirar em um dia a vida de Elias. E eu digo para você, ele não morreu. Ele viu os anúncios de Deus de dentro da caverna de como seria a eternidade para ele e que o caminho dele seria longo e que Deus estaria com ele eternamente. Ele viu como seria. Nós temos visto isso em nossa vida, gente. Deus nos ensinou o caminho de como trabalhar as coisas que Deus tem colocado na nossa vida e na nossa mente. Deus nos mostra como será a eternidade com Ele. Deus nos revelou muitas coisas. E nós estamos esquecidos dessas coisas reveladas por Deus. E Deus nos mostra através da vida de Elias que existe uma eternidade. Deus toma para si. Deus toma para si o seu escolhido. E é dessa forma que Deus
quer trabalhar a nossa vida. Deus quer tomar para si as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos medos, para que a gente possa trabalhar com Deus. E eu queria que você guardasse isso, né? Que os exemplos da Bíblia têm nos ensinado muitas coisas. Muitas coisas. E eu vejo aqui que o alimenta-te que Deus está falando aqui é a fortaleça, tome o meu cálice, tome a ceia, participe do meu memorial e guarde essa informação com você, porque a eternidade eu estou preparando para você, mas você tem um caminho, tem algo a fazer e precisa mudar de vida, precisa realmente sair da caverna, precisa viver uma vida com Deus, e isso é o diferencial, é o que nos faz dispostos a cada dia a seguir contemplando o poder de Deus. E eu queria que você contemplasse o poder de Deus em sua vida. Na vida dos profetas nós temos aqui relatos, mas que você contemple Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, te dê um dia feliz na presença do Senhor. Amém.